Desde a década de 50, a medicina investe pesado em pesquisas de doenças do coração. Na mesma década também começam as primeiras experiências de transplante de coração. De lá para cá, outros nomes de transplantados e de cirurgiões ficaram conhecidos no mundo todo. No Brasil, a equipe do Dr. Zerbini foi a pioneira no transplante de coração. Membro desta equipe, o catarinense Dr. Rocha Loures divide os seus conhecimentos e estudos com uma nova equipe formada no Paraná um pouco mais tarde, nas décadas de 70 e 80. A partir daí, o Dr. Danton e sua equipe começam a contar uma nova história das cirurgias do coração e dos transplantes no estado. Formado pela Universidade Federal do Paraná, na turma de 68, o Dr. Danton se dedica até hoje à formação de novos profissionais, no setor dividido entre pacientes e alunos em dois cursos de medicina. Dr. Rocha Loures é o nosso persona de hoje. Dr. Danton, muito obrigado por receber a gente aqui, entre uma consulta, uma cirurgia e uma aula. Aliás, para a gente começar essa conversa, o senhor optou pela medicina, imaginou que o seu tempo hoje estaria dessa forma, tão dividido assim entre cirurgia e consultas? Não tinha ideia de que pudesse ser a medicina tão envolvente, tão apaixonante. Isso quem sempre me aponta são as minhas filhas. Que são médicas também, né? Elas fazem outra profissão, são advogadas, mas elas dizem que a minha vida é a medicina, e que eu me dedico muito menos à família. Eu tenho um carinho muito grande pela minha família, porque eu acho que isso é a coisa mais importante da vida, a gente ter essa unidade familiar. Mas a medicina é tão envolvente que eu ocupo um tempo muito maior a ela, me dedico um tempo muito maior a ela do que a minha própria família. Isso é o dia todo, não ocupa o dia todo. O dia inteiro. Nós levantamos cedo, ao redor das 6 horas e vamos até 7, 8, 9 horas da noite. E tem uma agenda que é rigorosa, tem que ser, senão se não for assim não funciona. Eu tenho que me organizar para que as coisas a gente possa otimizar o tempo, e ter um rendimento maior. E no meio disso tudo ainda aparecem entrevistas aí. Mas isso é muito agradável. Essa opção pela medicina, Dr. Danton, aconteceu em 1964. Eu comecei a fazer medicina em 1962, mas a minha definição em fazer medicina ela é até um pouco singular. Meu pai era médico e eu tinha uma profunda admiração pelo meu pai. E eu quis ser como meu pai, médico. Isso até me causou um problema, porque quando eu fui fazer o vestibular, a redação em português era assim: por que você escolheu a medicina como profissão? A única resposta que eu tinha, porque meu pai era médico, não quis ser médico. Mas a realidade é essa, eu queria ser como meu pai foi, né? Meu pai sempre foi um exemplo. Você havia um encantamento mesmo com as histórias que seu pai contava. Eu, desde pequenininho, acompanhava meu pai, que tinha feito um hospital e maternidade na cidade onde nós moramos durante muito tempo, foi Londrina. E eu via, Você era nascido em Londrina? Não, eu sou nascido em Santa Catarina, em Joinville, mas com 4 meses eu fui para Londrina, eu fui bem pequeno para lá. Então a minha infância toda foi em Londrina. E acompanhei as idas e vindas do meu pai ao hospital, e isso sempre me impressionou muito. Então eu queria ser como meu pai, ser médico. A definição mais tarde pela cardiologia, pela cirurgia cardíaca, ela teve uma outra conotação. Especialidade do seu pai era? Meu pai fazia otorrino, e claro, ele fazia muito gosto que eu fizesse otorrino também. Mas no primeiro ano de medicina, já estudando anatomia, eu me deparei com o coração. E fiquei tão impressionado com o coração, com a beleza dele, com os mistérios que o coração parece que esconde, que eu pedi autorização para o meu professor de anatomia, levei o coração para casa e passei a estudar os seus detalhes, as suas funções, a fisiologia normal, o que poderia acontecer com o coração doente. E a partir dali eu decidi já no primeiro ano que eu iria fazer a área da cardiologia. E como meu pai era cirurgião, me envolveu com outros cirurgiões, como
história, de fato, da cirurgia cardíaca, ela começou com algumas tentativas no início da década de 60. Experiências não bem sucedidas. A cirurgia cardíaca é completamente diferente. Ela até tem uma coisa interessante. Na passagem do século, de 1800 para 1900, existia um cirurgião suíço, mas na época pertencia à Alemanha, chamado Pillevaux. E o Pillevaux disse que o médico que tentasse abordar o coração, ele devia ser desprezado pelos seus pares e considerado um charlatão. E com isso ele criou uma sentença, porque ele era o cirurgião mais conhecido. Passou a ser um desafio. Ninguém tinha coragem de mexer. Foi respeitado. Mas, coincidentemente, um outro cirurgião, que também é alemão, chamado Roth, ele fez uma correção de alguém que levou uma facada, e esta faca transfixou o tórax e feriu o coração. E eles, naquela época, também na passagem do século XVIII, do século XX, ele fez uma sutura no coração e salvou esse jovem. E aquilo foi o início da cirurgia cardíaca. É claro que, se você for ver a história da medicina, ela sofreu inúmeros desafios. As primeiras correções, começou em 1938, outras cirurgias sugeridas por Blalock e Townsend, em 1944, mas eram cirurgias assim muito simples. O grande avanço que a cirurgia cardíaca teve é relativamente recente, é a partir de 1953. Né? 1953 acho que é o Congresso Eucarístico aqui do Paraná. Então são datas que a gente pode fazer uma correlação para ver que é uma coisa relativamente recente. Aí que se conseguiu desenvolver uma máquina que venha substituir o coração e o pulmão. Então se pode abordar o coração e entrar dentro do coração, porque os grandes defeitos estão dentro do coração. Né? As comunicações intraarteriais, as transposições dos grandes vasos, etc. Ele tem que entrar e parar o coração para poder fazer a correção. E isso se deve a um cirurgião americano chamado John Gibbon. Depois disso a coisa floresceu. Então a cirurgia cardíaca de fato começou depois de 1950. E a história do transplante? O transplante foi feito por um cirurgião da cidade do Cabo, na África do Sul, chamado Christian Barnard. Isso foi no final do ano de 1967. E ele teve a coragem de fazer o primeiro transplante. Na época era um ato de coragem mesmo. Muita coragem, porque não se conhecia bem como é que funcionava o sistema imunológico. Se você vai colocar um órgão que não pertence a gente tende a rejeitar. Embora já existissem imunossupressores, eram imunossupressores muito agressivos. Ele tirava toda a defesa do organismo e a pessoa morria de infecção. Então, ou se usasse menos imunossupressor, ele tinha rejeição. Então, eles não sabiam como atuar. E os resultados foram muito desfavoráveis. Em 67 até 1970. Aí, a partir de 1970, o mundo inteiro parou de realizar transplantes. E um cirurgião chamado Norman Shumway, da Universidade de Stanford, ele continuou a realizar pesquisas e fazer transplante com muito cuidado, principalmente em animais, mas também clinicamente, em seres humanos. E os resultados começaram a surgir, até que em 1980 eles introduziram uma droga chamada ciclosporina, que é um imunossupressor específico para o coração. Aí a coisa foi muito bem. E o mundo inteiro voltou a fazer transplantes. O Brasil começou a voltar a fazer transplantes. Nós também fizemos a partir de 1985. Essa foi a sua primeira cirurgia? Foi o primeiro transplante realizado no estado do Paraná. O senhor é pioneiro, inclusive. Pioneiro no Paraná e, de certa forma, foi um transplante que reiniciou no Brasil inteiro. 2 transplantes tinham sido realizados na ocasião, um em Porto Alegre, pelo professor Ivo Nesrala, mas não teve sucesso.
E o outro foi realizado pelo INCOR, pelo professor Gatib, já teve, em 1985, eu acho que poucas semanas antes do nosso transplante. Mas, na época, o Tancredo Neves, que tinha sido eleito como presidente do Brasil, ele teve um problema e ele ficou muito mais importante do que a realização do transplante. Então, não apareceu. Notícia em torno do presidente. E o primeiro transplante com sucesso no Brasil que ganhou a portabilidade foi nosso. Então, deu a sensação de que nós que reiniciamos os transplantes, mas na verdade já existiam outros transplantes. Além do que o professor Zerbini tinha realizado em 1968 e 1969 em São Paulo. E que avaliação hoje só faz esse primeiro transplante? Foi uma coisa fantástica. Nós nos preparamos muito para a realização e o resultado foi tão bom que nós ficamos até de certa forma decepcionados. Porque a gente esperava aprender muito e acabamos vendo uma cirurgia absolutamente convencional e até simples de ser realizada, porque são sutura de grandes vasos. O grande problema nós fomos aprender depois, que é a rejeição. Esse paciente, por exemplo, o que nos ensinou muito foi que ele abandonou as drogas, usou menos imunossupressor do que é necessário. Não existiu o nosso policiamento, nós nos culpamos por isso. E esse paciente acabou falecendo por uma rejeição e infecção de múltiplos órgãos, 2 ou 3 meses depois do sucesso cirúrgico. Então, nós aprendemos que no transplante nós temos que ter uma empatia e uma ligação muito grande com os pacientes, de tal forma que ele continue a utilizar os imunossupressores para o resto da vida. E ainda tem sempre havia já aquele preconceito de que o coração, pelo menos o que se ouvia falar que o coração era um órgão intocável, que era o da alma, morava ali a personalidade da pessoa, quer dizer, havia aquele medo. E existia de fato essa história. Você sabe que isso é o princípio aristotélico. Aristóteles dizia que o centro do ser humano estava no coração. Que o pensamento, o sentimento, o nosso raciocínio estavam no coração. E isto, se veja, são praticamente 2000 anos. E permaneceu durante muito tempo isso. E algumas coisas fazem. Você pega, quando você está apaixonado, você sente que o coração, você tem saudade, você está mais forte, você está assustado, você tem medo, tudo parece que passa por aquela situação. E na verdade é um órgão que bombeia sangue. Não, ele apenas bombeia sangue, não tem nada. Quando você faz um transplante, o sentimento daquela pessoa não passa por dentro. Mas na época havia esse preconceito, essa ideia. E havia uma necessidade de fazer um trabalho com a família, como transplantado, que olha, não é bem assim. Não, isto permanece. Porque esse conceito até hoje está arraigado na sociedade, em todos nós. A gente distraído pensando na maneira. Talvez por isso a classe médica não faça tanta questão de manter o contato, ou de fazer o contato entre o transplantado e a família. Eu não sei se é esta a relação. É um processo um pouco mais complexo para analisar, o porquê que os responsáveis pelos pacientes de uma unidade de terapia intensiva, eles não têm tanto entusiasmo. Eu tenho a impressão que tem que existir uma justificativa maior, porque o que eu estou imaginando é que o paciente, o médico que cuida do paciente em sua fase terminal, ele no momento que entende que o paciente teve morte cerebral, a função dele termina ali. Agora, ele ter que manter este paciente artificialmente vivo para que outros médicos continuem trabalhando e tenham suas glórias, talvez seja por aí. Nós temos que fazer um estudo um pouco mais profundo para estimular e para justificar a manutenção desse trabalho de outros médicos. Eu entendo, de fato, dessa maneira, que eles acham que o seu trabalho está terminado e que não justifica eles estarem ali presentes. Então, isso tem que ser estudado com um pouco
mais em psicologia. Nesses quase 40 anos aí de profissão, foram quantas cirurgias? Nós fizemos até hoje 23.300 e poucas cirurgias. Eu digo poucas porque nós continuamos operando hoje, vamos continuar. Está registrado. Nós temos um registro oficial de cada paciente. Cada paciente nós estamos hoje com 73 transplantes realizados. E como é que está essa questão da doação? Quer dizer, a questão da doação de órgãos é uma situação complicada no país, mas a do coração especificamente. A sociedade está entendendo muito mais, então ela permite a realização dos transplantes, a doação de órgãos, é uma coisa discutida hoje em família. Então, quando acontece alguma coisa como essa, de uma geral, eles já discutiram e a pessoa deu o seu parecer. Aí eu gostaria de ser um doador ou não, eu não gostaria. Eu acho que essa família sabe. O problema não está tanto aí. Esse esclarecimento público já houve. É claro que é interessante só a renovação. Mas o problema não está aí. O problema está em outras coisas. É a compatibilidade tecidual, sanguíneo, histológico de um doador com um receptor. E a compatibilidade de peso de um outro. É um casamento. É um casamento e mede muitas coisas. Né? E outras vezes nós chegamos atrasados. Né? Hoje, na tentativa de se aproveitar maior número de órgãos, né? Quando o sujeito é um doador, ele não precisa ser só doador do coração. Ele pode ser doador de olhos, pode ser doador de fígado, pode ser doador de ossos, né? De pâncreas, de áreas intestinais, e assim por diante, de pele. Então, é multidisciplinar. Mas isso acaba complicando, atrapalhando um pouco o todo. Então, você quer realizar um transplante do coração, você tem que aguardar que todos os outros órgãos sejam retirados para você retirar o coração no final. Porque é ele quem mantém os tecidos vivos. Deve ser que o último órgão a ser retirado é o coração. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos no instante só. Você assiste ao programa Persona, que hoje entrevista o Dr. Danton Rocha Loures. O Dr. Danton, no início da entrevista, ele falou, agradeceu a sua atenção, nos atender de uma consulta, entre uma aula, entre uma cirurgia. Como é que é o Dr. Danton, professor? O senhor está envolvido com os alunos da Universidade Federal e Evangélica? Como é que é? Eu sou professor daqui da Universidade Federal do Paraná e sou professor também na Faculdade Evangélica de Medicina. O relacionamento é muito interessante, é absolutamente estimulante, porque isso foi inevitável, a sua opção, tenho que ser professor, que ensinar o que eu sei. Veja, a gente tem que fazer agradecimentos, a gente sempre foi orientado. Eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Assi Rashid, que me identificou entre os seus alunos como um elemento que poderia fazer cirurgia cardíaca. Ele identificou algumas qualidades da minha personalidade que ele considerou boas para ser um cirurgião cardiovascular para a Universidade Federal do Paraná. Então, com isso me lembrava. Devo agradecer também ao professor Paulo Franco de Oliveira, que me pegou pelas mãos e me levou a São Paulo e me colocou lá na equipe do professor Zerbini, através do Radima Cruz, que era uma ligação que ele tinha lá com São Paulo. E devo agradecer ao professor Gastão Pereira da Cunha. O Gastão Pereira da Cunha vai responder a sua pergunta inicial. Por que da minha ligação com o ensino? Ele achou que o cardiologista sensorato, quer dizer, dito como todo cardiologista, cirurgião cardiovascular, ele também é um cardiologista, médico com coração, tinha que estar ligado à universidade, tinha que estar ligado ao ensino. E através desta orientação é que eu me tornei, assim que eu vim de São Paulo, em final de 1971, a ser professor. Aqui eu entrei como auxiliar de ensino, depois fiz vários concursos até chegar onde eu estou hoje como professor titular. Então, eu sempre estive em toda a minha carreira profissional como cirurgião cardiovascular, também
isso acaba exigindo ainda mais do senhor, né? Além desses espaços que já não são muitos na sua vida, o professor precisa estar estudando sempre, né? Se atualizando, doutorado, enfim, e mais tempo. Dedicação mesmo. É um prazer maior. Vale a pena. Vale a pena, mas sem dúvida nenhuma, porque a cada ensinamento você colhe um fruto, né? Uma porque você vê que os seus alunos, os seus assistentes acabam sendo bons professores, bons profissionais, até melhores do que você. Né? Isso dizia o professor Zequinha, eu fico satisfeito que eu sou um bom professor, os meus assistentes hoje são melhores do que eu. Eu estou reconhecendo isso nos meus assistentes. E vejo, através dos meus alunos, que eles também vão para as suas cidades, fazer a sua cardiologia e desempenham de uma forma muito adequada. O senhor mantém uma relação aí mesmo com os ex-alunos? Sim, nós temos vários assistentes que trabalham e trabalham em outras cidades. Né? Para que eles tenham um padrão de qualidade, nós, durante algum tempo, nós fomos até a cidade de origem e acompanhamos a cirurgia. Como o professor Zerbini fez comigo. Quando eu vim para Curitiba, ele operava junto comigo provavelmente uns 20 primeiros casos. E foi um sucesso maravilhoso. Os nossos resultados eram todos um sucesso. Nós fizemos, eu acho que quase 40 cirurgias naquela ocasião, todas com sucesso. Mas não era nenhum valor pela estrutura que nós criamos, graças ao professor Zerbini, que vinha de São Paulo operar comigo. E eu estou fazendo a mesma coisa com os meus assistentes. Então eu vou a Foz do Iguaçu, onde tem o serviço, vou a Guarapuava, vou a Cascavel, já fui até em Santa Catarina e Rio do Sul, né, onde tem assistentes que queriam ter um padrão de cirurgia adequado. Então isso a gente faz com prazer. É um sacrifício, é uma ausência daquele Curitiba, mas é muito bom. E eles hoje, muitos desses serviços, como por exemplo Cascavel, toca as suas atividades sem a necessidade da minha presença. Os seus casos são semelhantes aos aqui. Lidar com vida humana, isso supõe que a gente imagine que o médico se relacione muito com questões, com situações que determinam também a sua vida. Tem um fato que tenha marcado a sua vida profissional, como professor, como médico, nesses quase 40 anos de atividade. Tem. É a necessidade de ser humilde. A cirurgia cardíaca, ela dá ao cirurgião, naturalmente, um status de semideus, porque você trata da vida. Então você salva a vida de determinadas pessoas. E a gratidão dos familiares, quando você tem sucesso, é tão grande que você se sente tocado por esse agradecimento e se acha uma pessoa fora de série. Então você acha que você é capaz de tudo. Só que a vida não é assim. Você também tem sucesso. E quando você tem um insucesso, você cai de um pedestal muito alto. Então nós temos que nos policiar permanentemente. Então eu acho que o grande ensinamento que eu tive como professor, mas principalmente como profissional cirurgião cardiovascular, é a necessidade da humildade. Você deve levar os seus alunos. Deve ser uma das questões a se levantar em sala de aula. A gente, quando tem oportunidade, a gente transmite isso. Né? A necessidade de ter cuidado, de assumir, não se aproximar disso. O senhor falou em mais de 23.385 cirurgias. É evidente que não dá para guardar o nome de todo mundo. Mas o senhor mantém alguma relação com esses pacientes? Alguns você não esquece, porque os pacientes não deixam você esquecer. Eles se comunicam, têm telefone, são eternamente gratos. Né? Eles fazem coisas que você pede, até que não façam, um presente em épocas comemorativas, como Natal, não sei se isso foi tão importante para mim que exato, situações. É verdade. Então a gente se mantém, desses você não tem como esquecer. Mas é claro que existem outros que foram verdadeiros desafios. Né?
hábito de comemorar. Comemoramos através de uma reunião festiva, com todos os assistentes, para distribuir isso, mostrar que não é o cirurgião que teve sucesso, mas é a equipe que compõe, desde o mais simples lá da moça que faz o atendimento simples, de entregar os fios, da limpeza, é o anestesista, o perfusionista, e a equipe toda. Então nós comemoramos isso quando tem um sucesso. A gente tem que distribuir essas alegrias. E para ter força para tocar essa vida tão atribulada, o senhor ainda encontra tempo também para prática de esportes, eu não diria radicais, mas no mínimo curioso. O senhor joga tênis, wakeboard, é isso? Wakeboard. O que mais? Eu gosto de nadar, faço um pouco de musculação para compensar a inatividade que a cirurgia te comunica. Eu gosto de correr, então procuro fazer esporte. Eu tenho que dizer isso que eu devo agradecer a minha mãe. Eu, quando era pequeno, era muito raquítico, pálido. Minha mãe sempre se preocupou, porque eu era diferente dos meus irmãos, que eram mais fortes, mais robustos, eu era mais franzino. Então, a minha mãe sempre me estimulou a praticar esporte. Isso ficou comigo. Então, desde os 2, 3 anos de vida, eu pratico esporte. Tênis, por exemplo. Eu gosto de jogar tênis, não sou nenhum campeão, mas desenho de criança. eu jogo, desde quando Esporte assim. complicado, é difícil de jogar tênis, não é para quem joga sempre tudo bem, mas para quem está aprendendo é complicado, não é só colocar a bola lá do outro lado. É um esporte competitivo. Você participa de campeonatos? Antes eu participava mais, mas com o meu envolvimento profissional, eu não consigo terminar nenhum campeonato. Eu começo, mas eu estou envolvido numa cirurgia e acabo dando da Quarta, quinta, terceira classe? E logo entra a terceira e quarta classe também. É razoável. E o wakeboard? O wakeboard nasceu. O que é o wakeboard, para quem não conhece? É uma espécie de uma prancha que é puxada pelo barco e você fica em cima da prancha, como se fosse um esqui. Mas só que ele oferece possibilidades de você fazer movimentos mais radicais. Então, você cruza as ondas, você pode até fazer looping. Eu não faço ainda não, mas em pequeno eu gostava de fazer barra, de fazer ginástica, então eu fazia looping. Então, mentalmente é possível imaginar fazer isso também na água. Quando eu era também jovem, eu praticava de trampolim e fazia os loopings. Então, vejo necessidade que isso possa ser repetido. Mas confessar que ainda não tenho condições de fazer. Mas vai chegar lá. Pode ser. E tu só para isso. E esse senhor também participa de competições no wakeboard? Não. É só prazeroso. É só para brincar. Só para lazer, para passar o tempo. E não é só o senhor, é a família também. Nós estimulamos todos os familiares. Minha esposa pratica esporte e as minhas filhas também. Algum tipo de esporte elas praticam. E tem uma data para isso, todo final de semana na praia? Como é que funciona? Quando dá, sobrou um tempo, a gente vai. Eu, particularmente, vou praticar esporte. A minha família não pratica diariamente.